Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia de festa na casa de todo mundo aí, Dia dos Pais. Eu queria começar desejando um feliz Dia dos Pais. Esse ano a gente não tem um café da manhã aqui na igreja, a gente não pode ter nada assim, mas eu espero que cada um na sua casa tenha tido um café da manhã e um começo de manhã bem agradável, que tenha um churrasco daqui a pouco e que aproveitem esse dia. Vamos começar orando e agradecendo a Deus pelos papais. Deus, muito obrigado. O Senhor é todo poderoso, todo grandioso, Senhor soberano sobre todo o mundo e todo o universo. Mas muito obrigado porque o Senhor nos adota. Muito obrigado porque o Senhor é nosso Pai. Deus, que expressão maravilhosa de amor ser nosso Pai. Deus, o Senhor também nos dá um Pai aqui na terra. E muito obrigado por esses papais. Muito obrigado por todos os que tiveram o privilégio de ser pai aqui. Abençoe e os ajude nessa caminhada difícil, nessa missão difícil de criar filhos para a honra e glória do seu nome, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje, aproveitando o Dia dos Pais, eu queria que esse fosse o tema do sermão. Então, a pergunta que eu tenho é: o que de melhor, o que é a melhor coisa que você pode dar para os seus filhos? Qual é o máximo que você pode fazer por eles? E para responder essa pergunta, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Josué, no capítulo 24. O último capítulo de Josué. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Essa é a palavra de Deus. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que Josué está encerrando um discurso que ele faz no final de sua vida. O que de melhor você pode dar para os seus filhos? Será que é uma boa herança? Será que a melhor coisa que você pode fazer por eles é trabalhar bastante? Juntar bastante dinheiro, não gastar, para que, se você morrer, quando você morrer, seus filhos tenham uma grande herança que eles possam contar. Talvez você fale que não, porque dinheiro acaba. Talvez o que você deveria dar para ele é algo que ninguém pode tirar. Estudos, por exemplo, né? Você o ajuda a estudar, gasta tudo que você puder em cursos para ele e assim você dá o máximo que você podia dar. Você deixa para ele estudos e com isso ele consegue construir a vida dele. A resposta que você dá para essa pergunta vai nortear como você guia a sua vida, como você vive. Se o que você mais valoriza é a herança, você vai trabalhar o máximo que puder, vai gastar o mínimo que puder e vai tentar juntar o máximo de dinheiro possível. Se na verdade você valoriza os estudos dos seus filhos, você vai gastar esse dinheiro dando boa educação. E na verdade, talvez vai fazer eles estudarem de manhã, de tarde, de noite, o máximo que puder, para que garanta que eles aproveitem isso enquanto podem. O que está acontecendo nesse texto que a gente leu? Josué, no final da sua vida, descreve esse que talvez seja seu último discurso. É o último discurso que a gente tem registrado. Josué é o grande general, líder do povo. Então, Josué assume o lugar de Moisés como líder do povo de Israel na época de conquistar a terra prometida. Lembra, Moisés vai até a porta ali da terra prometida, mas ele não pode entrar. Deus não permite que ele entre. Então,
Moisés passa isso para Josué, e Josué precisa lutar e vencer guerras para conseguir invadir e ter essa invasão bem-sucedida da Terra Prometida. E ele faz isso. E Deus o abençoa para que ele consiga vencer. E aqui no final da vida, eles conquistaram a Terra Prometida. Eles chegaram aonde Deus tinha prometido. E o que Josué faz nesse último capítulo é um discurso relembrando tudo o que eles viveram. E Josué faz isso em nome de Deus, o próprio Deus manda ele fazer. Então ele fala, olha, Deus chamou Abraão, que vivia em outra terra, entre os pagãos. E Deus separou ele, falou, olha, através de você, vai ser grande nação, vai ser abençoada, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Trouxe Abraão, então, para a terra prometida, e ele andou como peregrino por lá. E Deus falou, tudo isso vai ser seu. Mas ele não podia ter filhos. Enfim, ele pôde ter filhos. Deus deu um filho para ele, Isaac. Deus abençoou Isaac. Deus abençoou Jacó. Através de José, Deus preservou eles durante uma grande fome, quando José se torna governador do Egito e traz toda a família para estar lá. Mas vem um faraó que não conhecia e os escraviza. Mas depois de 430 anos lá, Deus escuta os clamores deles e Deus decide salvá-los de lá. Deus faz isso de forma grandiosa. Veja, a própria Bíblia diz que Deus não tira eles, Deus endurece o coração de Faraó para mostrar o seu poder. Deus então envia 10 pragas. Mas então, quando eles estão fugindo, Faraó muda de ideia, manda seu exército e tem o grande mar na frente deles. E Deus abre o mar para eles passarem. Eles passam, depois o mar fecha, matando os seus perseguidores. Mas durante o tempo deles no deserto, Deus cuida deles. Deus não só dá leis, mas Deus envia sombra, envia comida, envia uma coluna de fogo para os aquecer à noite. Deus está cuidando desse povo. Depois Deus chega aqui e os ajuda a conquistar a terra. Veja, seria impossível para eles conquistarem a terra sem Deus. A gente não está falando de um exército muito bem treinado, a gente está falando de ex-escravos, com mulheres e crianças, com armas talvez improvisadas, lutando contra grandes nações de gigantes. Lembra como foi em Jericó? E como que eles conseguiram conquistar Jericó? Porque o próprio Deus derrubou as muralhas. Josué lembra tudo isso. E ele chega aqui onde a gente está e ele fala, agora pois, temam o Senhor e o sirvam, mas escolham. Vocês querem servir a Deus ou não? Vocês podem servir aos deuses que os pais de vocês serviram no Egito. Ou então os deuses da terra aqui. Josué lembra o povo que eles estão no meio de idolatria. Lembra, no Egito e no deserto, por várias vezes eles se viram voltados à idolatria. Moisés está em cima do monte conversando com Deus. Deus está dando para ele os 10 mandamentos. E o povo está fazendo um bezerro de ouro. Logo depois de Deus ter dado 10 pragas ao Egito, salvado eles, ter aberto o Mar Vermelho. Sabe, essas coisas aconteceram, grandes milagres, e ainda assim eles estavam buscando ajuda em imagens. E Josué lembra que a terra que eles estão indo é terra de gente pagã. Não vai ser difícil deles arrumarem novos deuses por lá. Essa história, ela é por várias vezes colocada como a nossa vida cristã. Essa peregrinação deles pelo deserto é a nossa peregrinação. O que acontece com eles no deserto é que eles já foram salvos. Eles já não são mais escravos, mas ainda estão caminhando no deserto. Deus está cuidando deles, mas eles ainda erram, ainda pecam. Mas eles têm no horizonte a terra prometida, onde mana leite e mel. E é assim a nossa vida. Algo maravilhoso já aconteceu com a vida do cristão. Ele foi salvo, de fato, da escravidão do pecado. Mas a gente ainda está nesse deserto, com o coronavírus, explosões.
E a gente está aqui ansiando a terra prometida. A gente ainda vive no meio de um povo pagão, a gente ainda vive cheio de ídolos para seguir. Depois de contar toda essa história, de mostrar o perigo que está diante deles, Josué fala essa frase, essa afirmação que é tão famosa, que você vê em tantas casas por aí, pintadas na parede. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha família, a gente já escolheu. A gente vai servir o Senhor. Sabe o que é a melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos? Essa afirmação. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Eu queria então examinar essa frase com vocês. Eu queria destrinchar um pouco e explicar o que ele está dizendo aqui, para que você possa não só pintar ela na sua parede, mas entender o que você está afirmando. Bom, primeiro ele diz, eu. Ele está dizendo que começa com ele. Meu irmão, começa com você. Você é pai e quer fazer algo maravilhoso pela sua família? Bom, começa por você. Uma vez eu ouvi um pai e ele estava conversando comigo e ele trazia sempre os filhos e a esposa à igreja. E eu conversando com ele, ele disse, olha, eu acho que a vida cristã e o cristianismo é a melhor coisa que pode acontecer para os meus filhos. Então eu quero trazê-los para a igreja sempre, eu quero que vocês ensinem tudo o que podem para eles. Porque essa ideia deles não poderem desobedecer, sabe? De eles viverem uma vida correta, isso tudo me chama muita atenção e eu gosto muito disso. Mas eu mesmo não quero ser crente, mas eu acho que vale a pena para eles serem crentes, é bom para mim que eles sejam crentes. Deus estava trabalhando no coração desse homem, ele vinha trazer os filhos, Deus ia trabalhar nele, mas já pensou que situação? Você quer essa vida para sua família, mas você não quer assumir esse compromisso. Parece distante, né? Parece que isso não vai acontecer. Mas será que não? Meu irmão, você acha importante ler a Bíblia? E você fica falando para os seus filhos que eles devem ler a Bíblia? Então leia a Bíblia. Você quer que sua esposa se dedique à leitura bíblica? Você quer que eles conheçam tudo isso aqui? Sente e leia a Bíblia. Não, mas você acha que o fruto do Espírito, desenvolver o fruto do Espírito é maravilhoso, sabe? Amor, paciência, benignidade, essas coisas são sensacionais. Se seus filhos e sua esposa tiverem isso, você vai ser feliz. Então, desenvolva você o fruto do Espírito, tenha isso em grande estima. O amor, esse compromisso que você quer deles, sabe? De que eles de fato vivam por amor. O perdão, que você espera que eles te perdoem quando você erre. Tudo isso começa com você. Mostre aos seus filhos como é esse perdão. Quando fizerem algo com você, mostre para eles que independente de qualquer consequência que tenha, você de fato os perdoa e seu coração está em paz nesse perdão. Mostre como que às vezes o amor tem que assumir o fardo, mas mostre que você faz isso de bom grado por eles. Você quer ir para a igreja? Você acha que é importante que eles vão para a igreja? Você quer que eles sempre vão à igreja? Amém, meu irmão. Então, vá à igreja. Pare de ter expectativa de que seus filhos façam tudo aqui se você não está disposto a se dedicar a isso. Nem sempre é assim, né? Por tantas vezes, a gente tem expectativa de que a esposa e os filhos façam. Eu estou trabalhando com americanos lá nos Estados Unidos, com brasileiros lá nos Estados Unidos, lá no sul dos Estados Unidos, lá em Louisiana, uma cidadezinha do interior, e como é diferente a cultura deles. Então, lá os homens trabalham muito, mas por tantas vezes eles assumem então que eles não têm responsabilidade, já que eles trazem dinheiro. Então, não só cuidar dos filhos, mas
ensinar os filhos, ler a Bíblia com os filhos, orar, ir para a igreja. Isso não é função minha. Não é assim. Afinal, o próprio Deus mostra como devemos funcionar. Olha, Ele nos dá o exemplo. Ele não faz isso. Ele é quem ama primeiro. Ele nos ama quando a gente ainda é inimigo dele. Ele cuida da gente mesmo naquelas semanas que você não está nem aí, que você não fez nada. Primeira coisa que você precisa fazer é começar de você. Mas Josué continua, ele diz, eu e a minha casa, eu e a minha família. A salvação é individual. Cada um precisa ser salvo por Jesus Cristo, precisa reconhecer Ele como Senhor. Mas Josué está assumindo uma responsabilidade aqui. Josué, ele mesmo, falando em nome da sua família. Ele está dizendo porque ele vai assumir essa responsabilidade. O que é assumir essa responsabilidade? Olha, no que depender de você, vai para a igreja. Imagina a cena comigo. Você quer que seus filhos e sua esposa venham para a igreja domingo de manhã, mas eles gostam de dormir bastante. E eles sempre acordam atrasados. Então, o que você deve fazer? Brigar mais, sabe? Apelar no sábado à noite, dizer que você não aceita mais? Talvez o que você possa fazer é acordar bem cedo no domingo, arrumar o café da manhã e deixar pronto. Ir lá arrumar seus filhos, separar a roupa da sua esposa, deixar pronto. Para que eles possam acordar bem tarde e dar tempo de vir para a igreja. No que depende de você, no que você pode fazer, isso vai acontecer. Sabe, você se prontifica a fazer o culto doméstico. E o que você está dizendo é que vai acontecer culto doméstico na sua casa. Mesmo que outras coisas estejam acontecendo, vai acontecer. Então você vai parar e vai fazer. Mesmo que naquele dia seus filhos que já estão maiores não estejam em casa, você vai sentar e vai fazer. Isso vai ficar tão certo na sua vida, principalmente nesse momento de epidemia que a gente não pode se reunir, que seus filhos vão se acostumar, que sua esposa vai acostumar com esse tempo e vai entender que quando você desliga a TV é porque de fato é a hora do culto doméstico. Olha, Josué aqui, ele é o grande líder de Israel, ele é quase um rei lá, sabe? Mas ele não fala em nome de todo o povo. Ele assume a responsabilidade sobre a sua família. Responsabilidade que Deus deu para ele sobre a sua família. Eu tenho feito muitos cursos e tenho lido bastante sobre plantação de igreja. E algo que eles repetem sempre é cuidado para você não pregar o evangelho para um monte de gente e esquecer da sua família. E como é difícil. Como é fácil a gente se perder e acabar achando que é suficiente, sabe? Como é fácil de eu passar o dia conversando com não cristãos, explicando coisas do evangelho, e depois ir dormir e nem dar boa noite para minha esposa, sabe? A sua família, ela é a sua responsabilidade. Pai, você tem esse dever diante de Deus, de cuidar da sua família. Não use a desculpa de que você já trabalhou, que você já fez outra coisa. É isso que você pode dar de mais importante para sua família. Sua família não é responsabilidade do pastor. Sua família não é responsabilidade do DIPS. Sua família não é responsabilidade do conselho da igreja. Sua família é sua responsabilidade. Veja, todas essas pessoas estão aqui para te ajudar nesse papel. E eu quero te ajudar nesse papel. Eu sei que o conselho da primeira igreja quer te ajudar nesse papel. Eu sei que o DIPS quer te ajudar nesse papel. Mas, meu irmão, a gente vem aqui de manhã, uma equipe prepara tudo isso aqui, a gente vem e prega. Mas se você não sentar com a sua família para assistir, à tarde vai vir uma equipe, vai organizar para ter escolinha para os seus filhos, para ter algo para os seus filhos aprenderem sobre a palavra de Deus. Mas se você não sentar com eles, não tem como a gente ir na sua casa e fazer isso por você.
Eu dei aula por muito tempo para as crianças aqui na igreja e como dá para reparar o poder da palavra do Pai. Às vezes eu lia algum texto da Bíblia e eu tentava explicar e a criança falava, mas meu pai falou que é assim e acabou. Você que tem essa responsabilidade, porque você que tem essa autoridade na sua casa. Então faça isso. Cuide da sua família. Aproveite tudo que temos feito para te ajudar. Mas assuma a responsabilidade pela sua família, para que você de fato possa falar, não só eu, mas a minha casa. Depois Josué vai para serviremos. Eu e a minha casa serviremos. Eu queria lembrar a natureza do cristianismo. O que é igreja? Igreja não é uma comunidade de gente que acredita em Jesus e que uma vez por semana assiste um culto. Não é assim que a Bíblia fala sobre igreja. A Bíblia fala sobre um corpo, onde cada um tem sua função, onde nós todos trabalhamos juntos para glorificar a Deus. O culto cristão não é um culto assistido, é um culto prestado, é um serviço que a gente presta a Deus. Isso quer dizer que é custoso, que tem trabalho envolvido. O que Josué está dizendo é que ele e a família dele vão servir. O que você deve falar pela sua família é que vocês vão servir. Eu não estou aqui esperando que você termine e hoje fale, olha família, a partir de agora a gente vai assistir sempre algum sermão por aí, a gente sempre vai assistir alguma coisa. Isso não é igreja. O que você precisa decidir fazer é passar a usar seus dons. Olha, Deus te deu dons. E Deus deu dons para a sua família. Mesmo seus filhos, mesmo crianças. O Espírito Santo habita neles, todos os que são cristãos. E concede dons. Quem é melhor do que você para reconhecer esses dons na sua família? Você está com eles o tempo todo. Você consegue olhar para os seus filhos e ver, olha, esse daqui, ele tem tal dom. Você consegue olhar para sua esposa e falar isso. Você é quem melhor vai reconhecer esses dons para ajudá-los a se encaixar aqui na igreja, a servirem no corpo, com as suas funções, com as suas habilidades. É você que vai incentivá-los da melhor forma possível para que eles participem, para que eles de fato ajam aqui. E isso é incrível como funciona. Se você reconhece o dom nele, mostra esse dom para ele, traz ele aqui e o ajuda a implementar isso, ele não vai parar. Claro que a liderança da igreja está à sua disposição e eles querem te ajudar. Nós queremos te ajudar a descobrir esses dons e, lógico, a encaixar aqui no corpo. Mas, meu irmão, deixa eu te deixar uma coisa bem clara. A igreja precisa. Porque pela descrição de Paulo da igreja, como sendo cada um membro desse corpo, Paulo diz que ninguém pode dizer que outro não é importante, porque não vai funcionar. Quando parte do corpo não trabalha, não faz o que deveria fazer, o corpo sofre. Quando a sua família não está cumprindo a função dela, o corpo sofre. Por fim, Josué diz, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Jesus deixa claro que não podemos servir a dois senhores. Aqui não é algo muito sério o compromisso que Josué faz de servir o Senhor. Tem qualquer outra coisa que está no lugar de Deus na sua família? Tem qualquer outra coisa que serve como ídolo? Quando a gente se mantém falando de ídolo, eu acho que muita gente ainda pensa que isso não vai acontecer porque a gente não tem, sabe, culturas nenhuma em casa de nada, mas não é isso.
Calvino fala do nosso coração como fábrica de ídolos, porque nós criamos. Será que o que é mais importante na sua família é o dinheiro? E tudo gira em torno disso. Todas as conversas são sobre isso. Será que é o seu serviço, o poder que você tem, a responsabilidade que você tem no seu trabalho? Eu já falei aqui, Tim Keller tem um teste para saber se algo é um ídolo no seu coração. Tim Keller fala, imagine se você perde aquilo. Você vai ficar triste? É normal. Quando perde algo bom, a gente fica triste. Mas você vai ficar desesperado? Vai achar que sua vida acabou? Então aquilo é um ídolo. Se imagine sem o seu dinheiro. Você fica triste porque é algo bom que você conquistou? Ou você fica desesperado achando que a vida acabou? Esse é um teste para você saber se algo se tornou mais importante do que Deus, porque a única coisa que você depende para viver é de Deus. Eu acho que, em algum sentido, muitas famílias, muitos dos pais falam, olha, eu e minha família serviremos, mas alguns pecam em não conseguir falar ao Senhor. Muitas famílias falam, olha, eu e minha família serviremos a um presidente. Já viu como, em época de campanha política, algumas famílias estão tão unidas em torno de alguma figura, em torno de algum partido, em torno de algum candidato? Ou eu e minha família serviremos a um time de futebol. Já viu isso? Aquela família que é tão empenhada, que tudo na família gira em torno daquele time. Que o próprio domingo aqui na igreja às vezes é atrapalhado, porque talvez a pessoa até venha com a família, mas vem chateado. Sabe, seu dinheiro é voltado para aquele esporte e para poder estar nos jogos e para poder atravessar o mundo se for preciso. Todas essas coisas são boas, sua família pode se aproveitar de todas elas. Mas cuidado, será que você está servindo o Senhor? Ou será que você está servindo a qualquer uma dessas outras coisas? Ao seu emprego? Tem família tão pronta a ajudar o pai. Todos estão prontos a servir a esse emprego por ser importante para alguém ou para alguma coisa. A melhor coisa que você pode fazer pela sua família é dizer, eu e minha casa, eu e minha família, vamos servir ao Senhor. Para concluir, eu queria me endereçar duas questões importantes. Primeiro, não é fácil. Isso precisa ficar muito claro para todo mundo. Ser esse pai que eu estou falando aqui não é fácil. Assumir essa responsabilidade e conseguir cumprir essa responsabilidade não é fácil. Minha mãe me pediu para pesquisar e escrever um texto sobre grandes pais na Bíblia. Já reparou o tanto que é difícil de achar grandes pais na Bíblia? Davi foi um grande rei, incrível, um homem segundo o coração de Deus, mas já viu o tanto que ele foi um pai ruim? Abraão, o grande patriarca, o pai da fé. Já viu como a família dele vivia em guerra, seus 2 filhos? Jacó, com os seus 12 filhos, aqueles que se dariam origem às tribos de Israel. Já viu que confusão que é Jacó como pai? Enfim, procura na Bíblia, você vai ver exemplo de grandes homens perdidos como pai. Mas eu queria dar uma boa notícia. Você tem o Espírito Santo em você. Meu irmão, você que é crente, você tem o Espírito Santo em você. Recorra a Deus para ter ajuda para conseguir cumprir isso aqui. Se você errar, se arrependa, peça perdão e continue, porque o Espírito Santo está com você e se consegue. E você, família, ore pelo pai. Ore porque ele precisa de ajuda. Deus precisa estar com ele e ele precisa das suas orações. Em segundo lugar, eu queria me direcionar
A você que infelizmente tem que falar que, olha, meu pai não é crente, ou meu pai nem está aqui, meu pai sumiu. E para você eu queria dizer que você tem um pai. Mesmo que aqui você não consiga encontrar, no céu você tem um pai. Um pai maravilhoso, um pai surpreendentemente bom. Um pai que sempre vai cuidar de você. Então, se você olhar para o seu pai aqui e se sentir sem esperança, achando que figura paterna não é algo tão bom quanto estão falando por aí, você tem um pai maravilhoso no céu. Jesus fala, será que um pai, quando o filho pedir pão, dará pedra? Se você tem esse pai, que quando você pediu pão deu pedra, Jesus continua e fala assim, vocês que são maus conseguem dar boas dádivas, mas vocês não sabem como Deus é. Deus é maravilhoso e Deus vai dar coisas maravilhosas. Você que é pai, lute, pense, ore e faça essa afirmação de coração. Você que é filho, ore e ajude seu pai porque não é fácil. E você que não tem um pai, que aqui você perdeu por algum motivo, lembra, você tem um pai e um pai maravilhoso. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai Celeste. Deus, que hoje, Dia dos Pais, a gente possa dedicar tempo para celebrar o Pai maravilhoso que a gente tem no céu. Um Pai tão bom que nos deu tantas coisas e entre elas, muitos de nós recebemos um Pai aqui na terra que cuida de nós aqui também. Mas Deus, que a gente jamais esqueça que até isso é fruto, é dádiva de um Pai maravilhoso que a gente tem no céu. Um Pai que para nos adotar não poupou o próprio filho, mas vai dar todas as outras coisas com a gente. Um Pai que se importa tanto conosco. Deus, e que fortalecidos por esse Pai, que cheios do Espírito Santo, a gente possa, os que são pai, assumir a responsabilidade pela família, de servir ao Senhor e de trazer a família a servir ao Senhor. Para que, cheio de alegria, possamos todos celebrarmos famílias unidas, adorando a Deus. É assim que o Senhor planejou o mundo. E é assim que queremos fazer. Em nome de Jesus. Amém.